Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Vamos ao vídeo de dicas da 20ª rodada do Cartola FC. E para ajudar a gente nesta rodada, eu convidei um cartoleiro que é mito. Ele vai dar as dicas comigo e também escalar o time mitos da Gazeta. Porém, antes, vou dar alguns recados de interesse comum. Nesta 20ª rodada vai começar o terceiro campeonato de times da Gazeta do Cartola. O primeiro aconteceu o ano passado e foi da 20ª rodada até a 38ª. O segundo campeonato de times aconteceu este ano, da primeira rodada até a 19ª, e agora o terceiro campeonato de times começa nesta 20ª rodada e vai até a 38ª. Para os times que já estavam no campeonato e fizeram a renovação das inscrições, ainda na noite desta sexta-feira estará disponível no site da Gazeta, www.gazetadocartola.com, no menu Campeonatos, Gazeta do Cartola FC, a lista dos participantes. Sexta-feira à noite estará disponível a lista dos participantes. Aí você poderá verificar em que grupo o seu time ficou, em que divisão o seu time está e durante a noite de sexta-feira e madrugada de sexta para sábado eu estarei atualizando todas as divisões, todas as tabelas e todos os grupos. E aí você vai ver quem são os seus adversários, quais são os seus confrontos, ok? Tudo isso estará sendo atualizado da noite de sexta-feira até a madrugada de sexta para sábado. E enquanto a rodada estiver acontecendo, ainda no site da Gazeta do Cartola, você pode acompanhar o seu confronto em tempo real, com os scouts ao vivo do Futebol Competense. Se o teu time está na primeira divisão, é aqui que você tem que clicar. Se estiver na segunda, é aqui. Terceira, quarta divisão ou quinta divisão. E aí você tem os scouts ao vivo. O que são os scouts ao vivo, galera? É a lista de todos os confrontos do seu grupo, o confronto do seu time e, conforme o jogo for acontecendo e os jogadores forem pontuando, isso daqui estará sendo atualizado automaticamente com base nos scouts oficiais do Cartola FC, ok? Você clicando em análise, você vai ter todos os jogadores que você escalou, que o seu adversário escalou e o que eles estarão fazendo durante os jogos. Então, não deixe apenas de acompanhar a posição do seu time no campeonato, como também ver os scouts ao vivo. Se este recado foi para os times que fizeram a renovação das inscrições no campeonato de times da Gazeta do Cartola, para os que fizeram nova inscrição, está acontecendo agora a seletiva. O que é a seletiva? Todos os times que querem entrar no campeonato estão disputando na 19ª rodada, 20ª rodada e 21ª rodada, uma seletiva, e os times que mais pontuarem nestas 3 rodadas e também pegarem os bônus que eu dou durante a semana, vão entrar na 5ª divisão do campeonato, ok? A 5ª divisão não vai começar nesta rodada, ela será formada apenas pelos times que estão disputando a seletiva e terá início na 22ª rodada. Inclusive, quero destacar que alguns poucos times que já começaram bem a seletiva, que pontuaram bem na 19ª rodada e que pegaram os bônus, alguns deles, são poucos, mas já estarão integrando a 4ª divisão, ok? Então, fiquem atentos. Alguns times que pontuaram muito bem na 19ª rodada e que pegaram os bônus, já estão na 4ª divisão do campeonato de times da Gazeta. Meus parabéns, e agora a seletiva prossegue. Agora vamos mudar de assunto e vamos falar dos goleiros do Cartola FC. Pare tudo o que você está fazendo e preste atenção no que eu vou falar agora, hein? Dica de goleiro, Gazeta do Cartola FC, colunistas, coluna meio campo, ou se você preferir, na página inicial, este banner aqui da coluna meio campo, escrito pelo Carlos Mendonça. Apesar da coluna se chamar meio campo, nesta rodada nós estamos falando sobre os goleiros.
O Carlos Mendonça, ele foi campeão da Copa Sul-Americana da Gazeta do Cartola. Porém, ele é muito azarado com goleiro. Ele se dá mal quando ele escolhe um goleiro para colocar no time dele. Olha as pontuações negativas que ele já fez com goleiros que ele escalou. Então você vai entrar aqui na coluna meio campo, vai ler o texto do Carlos Mendonça e vai ajudá-lo a escolher o goleiro desta 20ª rodada. Ele quer a opinião de vocês. Qual o melhor goleiro para ele ir nesta 20ª rodada? Você vai deixar aqui o seu comentário falando para ele o porquê que ele deve ir com este goleiro. Ele está precisando da ajuda de vocês para melhorar o desempenho dele no gol. Então não percam, confiram a coluna meio campo desta rodada com o Carlos Mendonça e deixe a sua indicação de goleiro para ele. A Gazeta do Cartola agradece a sua participação. Já o duelo de jogadores escrito pelo Saisica United, que foi o campeão da Taça Libertadores da América da Gazeta do Cartola. Ele escolheu 2 laterais. Rodinei da Ponte Preta, Marcelo Oliveira do Grêmio. Desses laterais aqui, com qual que você vai? Qual que você recomenda? Quantos pontos você acha que cada um deles vai fazer? Deixe aqui também o seu comentário. Faça como cartoleiro do time América Jardim Orion. Deixe a sua opinião. O duelo de jogadores está disponível no menu Colunistas, Duelo, ou então na página inicial, neste banner aqui. E não perca também o blog da Gazeta, Cartola FC Diário. Todo dia uma postagem diferente da equipe da Gazeta para você, cartoleiro. Tudo sob o comando da Dama Futebol Clube. Agora chega de blá blá blá, chega de falar de campeonatos, vamos às dicas da rodada. Antes de eu apresentar para vocês o mito que vai fazer o vídeo de dicas da 20ª rodada comigo, eu contratei um chefe de cozinha chamado Olivier Betot e ele vai dar a receita de como mitar no Cartola. Será que chefe de cozinha também manja de Cartola? Será que na panela dá para fazer alguma receita que faça o seu time imitar? Vamos acompanhar então Olivier Betot. Bonjour, meu nome é Olivier Betot. Vim para fazer uma receita a prato delicioso para ter a receita da mitagem. E para ser mito, no Cartola tem o ingrediente principal para ser mito, que é o palmito. Coloque na panela e deixe descansando na panela, que falo para você, você tem que pensar no SG, que é muito importante para o time no Cartola. Atacante importante, meio campo importante, mas só garantindo o SG você garante 25 pontos, que é muito bom, muito gostoso como palmito. E agora vamos colocar na panela este ingrediente, que é o goleiro. Escolhi Marcelo Longo da Ponte Preta, coloque na panela, show de casa, contra o ataque forte, ceder, finalizar, chutar no gol, e ele pode garantir muitas defesas difíceis, então é uma boa dica. E agora vamos para a parte que é muito importante dessa chave que pode fazer muitos pontos. Nas laterais nós vamos colocar nesta receita um pouco do tempero do Wendel do Corinthians, joga na panela, e também do Zeca dos Santos, joga também na panela. Se você quiser, temos outros ingredientes, outros temperos para usar nessa receita. Rodinei do Ponte Preta, pode usar também Marcos Rocha do Galo, tem também Gilson da Ponte Preta, tem Fagner do Corinthians, Marcelo do Joinville, outros ingredientes, outros temperos. E agora vamos conhecer a consistência maior, que é a zaga. Nós vamos colocar na panela agora o Felipe do Corinthians, o Felipe do Corinthians e o zagueiro Wallace do Flamengo. Joga na panela. Com esses temperos, com esses ingredientes, a receita da mitagem não falha para a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E lembre-se, o ataque é importante, o meio campo é importante, mas só no SG dos jogadores podemos garantir 25 pontos. Só nesse SG, fora roubada de bola, assistência, gol de cabeça, tudo isso para você que está assistindo este vídeo no Gazeta ou Cartola do meu amigo Michel. E muito obrigado
E é isso, Michele, muito obrigado pela oportunidade de poder falar para você que está em casa querendo as melhores dicas. Meu muito obrigado ao Olivier Beto, ele que é mais um dos personagens do canal do Beto, parceiro da Gazeta do Cartola. Você ainda não se inscreveu no canal do Beto? Tá esperando o quê? Entre no YouTube, procure canal do Beto, ou eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se inscreva e acompanhe tudo que esse maluco do Beto, que é mito, é cartoleiro do Mamilo Azul, faz para nós cartoleiros. Abração, Beto! E não se esqueçam, se inscrevam no canal dele e deem o seu joinha lá também. E com isso, eu deixo minha homenagem a todos os chefes de cozinha do Brasil, em especial pro meu amigo Anderson Caveira FC, que é um grande chefe de cozinha também. Agora sim, vamos ao site do Cartola, começar com as dicas da rodada, com a escalação do time Mitos da Gazeta. Vou apresentar para vocês o nosso amigo que vai nos ajudar nesta rodada. Eu estou convidando o Jefferson Santos, cartoleiro do time Imperial Móveis, que foi o campeão da primeira divisão do campeonato de times da Gazeta do Cartola. Jefferson, antes de mais nada, parabéns por essa conquista e vou pedir para que você se apresente para essa galera cartoleira. Bom, muito obrigado, Michel. Sou o Jefferson, né? Sou técnico do time Imperial Móveis, né? E consegui aí ganhar o campeonato da Gazeta do Cartola aí, graças à ajuda da Gazeta mesmo. Eu tenho 27 anos. Moro em São José dos Campos e sou corintiano. Bom, teu time chama Imperial Móveis. Você trabalha nessa loja, você é proprietário dessa loja e aproveita o Cartola para estar divulgando também, é isso? Bom, é mais ou menos isso. Eu sou proprietário da loja, né? Quando eu fui montar o time, tinha que colocar o nome de um time lá e eu aproveitei e coloquei o nome da loja mesmo, né? E tá dando sorte. Bom, e se eu ou algum cartoleiro aí da região chegar lá e falar assim, Jefferson, te conheci lá da Gazeta do Cartola, dá um descontinho aí, tá feito esse desconto para essa galera? Opa, com certeza. O Jefferson foi o campeão da primeira divisão do campeonato de times da Gazeta. Na rodada passada ele fez 69,89 pontos, bateu o Tuque FC, o Vingadores MMA, o Galo Neves e ele então também vai ganhar a camiseta oficial da Gazeta do Cartola. A camiseta está sendo confeccionada ainda, eu logo vou para Goiânia autorizar o modelo da prova que fizeram e tão logo fique pronto, uma delas vai ser encaminhada para o Jefferson. Jefferson, você vem acompanhando o campeonato ao longo das rodadas? É uma coisa emocionante mesmo? Dá uma sensação diferente além do próprio Cartola? Eu venho acompanhando todas as rodadas do campeonato, né? É diferente porque antes de conhecer o Cartola, a gente só torce pro nosso time, né? Depois do campeonato a gente fica bravo quando o time que a gente aposta perde, né? Então dá uma emoção maior pra gente. Bom, e vamos então às dicas da rodada e escalar o time Mitos da Gazeta para essa 20ª rodada. Você me ajuda, Jefferson? Opa, vamos tentar aí. Temos aqui alguns jogos. Um deles que eu separei para estar comentando é justamente sobre o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Na minha opinião, é um jogo bem equilibrado, porque apesar do Galo ser favorito, os últimos resultados não foram aqueles que a gente imaginava, não. Outro confronto que eu acho bem interessante aqui na rodada é o Corinthians e o Cruzeiro. O Luciano se machucou no meio de semana, só deve voltar em 2016. Complica de novo o ataque do Timão. Wagner Love vai estar retornando para o time, ok? E acho também um confronto muito interessante, Goiás e Vasco. Afinal de contas, o Goiás ganhou de 3-0 do São Paulo e se quiser sair da zona de rebaixamento, tem que ganhar do Vasco, que é o lanterninha da competição. Jefferson, na tua opinião, desses confrontos desta rodada, qual que te chama mais atenção? O Santos, que na Vila joga muita bola, né? Vai pegar o Avaí, que não tá indo muito bem no campeonato. Para mim, o Santos é bem favorito. O jogo da Ponte Preta e Grêmio, apesar de ser 11 horas da manhã, são dois times que tá indo bem agora também no final do primeiro turno, foi bem. Então vai ser um jogão.
E o resto você já falou, né, Michel? O Galo eu acho que vai para cima do Palmeiras também. Vamos então partir para o time Mitos da Gazeta, lembrando que na rodada passada ele foi escalado pela galera que fez votação lá no chat, fez 55,69 pontos. Eu vou estar agora deletando ele, vamos começar a montagem. O time tem 167,15 cartoletas. Jefferson, você começa a montar o time pelos goleiros, pelos zagueiros, pelos atacantes, pelos técnicos? Qual que é a sua tática aí? Eu aprendi aqui na Gazeta mesmo, né? A gente tem que analisar os jogos, né? Os confrontos. Como eu já analiso os confrontos antes, eu já coloco o time que eu acho favorito, que é o que eu ponho o técnico do time que eu acho que é favorito, que no caso é o Dorival Júnior. Eu faço isso exatamente para a gente não ficar escalando o time. Aí chega no final, a gente tem que colocar aquele técnico que é baratinho, né? Bacana, boa tática então. Então o Dorival Júnior já está escalado aqui para o time Mitos da Gazeta. Já que ele começou pelos técnicos, eu vou dar aqui minha opinião também e falar que eu considero o Levir Coupe uma opção alternativa, apesar dele estar um pouquinho mais caro do que o Dorival Júnior. Outro técnico que a gente tem que aproveitar a boa fase aqui é o Tite do Corinthians, apesar de ter vindo de derrota no meio de semana. O Corinthians dificilmente perde na arena do Corinthians. Enfim, são algumas alternativas. Para o time Mitos da Gazeta, Dorival Júnior. E agora vamos para os goleiros. E meu convidado começa a falar. Goleiro, eu não vou muito por SG não. Eu vou mais por goleiro que faz defesa difícil, né? Que faz mais defesas. Um jogo que vai ser difícil, que vai ser duro. Jogos duros, né? Jogos difíceis. Um goleiro, eu separei 3 goleiros aqui que vai ser jogo que vai jogar difícil, né? Que vai ter jogo difícil. E outro goleiro que com certeza vai sair com SG. Tenho quase certeza. Eu separei o Marcelo Lomba, que é o que faz mais defesa difícil e vai enfrentar o Grêmio, né? O Grêmio tá vindo muito bem no campeonato, mas o Marcelo Lomba tá pegando muita bola no gol. Tá pegando muita bola. O Renan vai ter trabalho com o Vasco, porque o Vasco é um lanterninha, né? Então o Renan vai ter muito trabalho e o Renan é um bom goleiro, né? O Vanderlei eu separei também. O Vanderlei é uma certeza de um SG. E também tem mais um ainda, Michel. Coloquei o Alisson, que eu acho um goleiro que é um bom goleiro, né? Bacana, então, gostei dessas suas indicações. Na minha opinião, para essa rodada aqui, eu vou falar até alguns goleiros por outros motivos. O Lomba eu concordo. Gostaria também de indicar o Cássio do Corinthians. Eu acho que a defesa do Corinthians no Campeonato Brasileiro deu uma derrapada tal, mas vai voltar a ser sólida. Eu acho que a defesa do Corinthians é melhor do que o ataque do Cruzeiro. Outro goleiro que eu indicaria aqui, Danilo Fernandes, para aqueles que gostam de colocar goleiros que jogam fora de casa. E para finalizar, além do Marcelo Lomba, do outro lado tem o Marcelo Groi. Afinal de contas, a defesa do Grêmio também é considerada boa e o Marcelo Groi voltou a fazer defesas difíceis. Essas aqui são as nossas recomendações, hein, gente? Você segue seu feeling, segue sua intuição, mas vamos ver qual é o goleiro que o Jefferson separou para estar no time Mitos da Gazeta. Qual é a Jefferson que vai para o gol do Mitos da Gazeta? Pro Mitos da Gazeta eu coloquei o Marcelo Lomba. Marcelo Lomba no gol do Mitos da Gazeta. Vamos agora para as laterais. Nas laterais, eu indicaria aqui o Wendel do Corinthians. Indicaria também o Rodinei da Ponte Preta. Eu fico impressionado com a regularidade que esse lateral vem mantendo no Cartola. Acho que não pode faltar no time um lateral do Santos. Seria então ou o Zeca ou o Vitor Ferraz. Considero até que num atual momento o Vitor Ferraz está um pouquinho melhor, certo? E também indicaria o Marcos Rocha do Atlético Mineiro. Ele fez ótimas pontuações no começo, depois ele caiu e eu acho que agora é a chance dele voltar a pontuar bem. Jefferson, quais são os laterais que você indica e quais são os laterais que vão estar no time Mitos da Gazeta? Você disse praticamente todos que eu tava pensando, né? Que bom, isso é bom sinal. Isso é sinal que a gente está entrosado. Só que do Corinthians, eu indicaria mais um. O Fagner também. Ou o Wendel ou o Fagner, não os dois juntos, né? No Mitos da Gazeta, eu vou de Marcos Rocha e o Wendel.
Marcos Rocha do Atlético Mineiro e o Wendel do Corinthians. Ou seja, as ideias até que bateram, né? Vamos partir então para a zaga. Na zaga eu vou deixar você começar escolhendo. Só que eu acho que, olha só, uma das poucas rodadas que na zaga eu considero que a gente tenha boas opções para essa rodada, hein? Na zaga tem bastante mesmo. Tem o Wallace, né? Que é um jogador que tem bastante roubada de bola, né? O Gemerson, que tá sempre pontuando bem no Cartola, né? Vai ter um jogo difícil pela frente também, ele rouba a bola, né? Tem o Hernando, que tá sempre numa regular, o Hernando do Inter, tá sempre bem regular mesmo. E como você disse, a zaga do Corinthians, né? Tá uma zaga que tá voltando a ficar forte, né? Tanto o Felipe quanto o Gil são boas opções. E quais que você coloca no time mitos da Gazeta? Hoje no Mitos da Gazeta eu vou de Hernando, do Inter, e o Wallace do Flamengo. Eu vou destacar também alguns zagueiros, ok? Um deles é muito interessante, né? O Joinville, mal no campeonato, dificilmente a gente coloca algum jogador do Joinville. Vai ter o Fluminense, que é uma pedreira pela frente, mas olha só, o Bruno Aguiar, ele tem 2 gols no campeonato em 9 jogos, já fez pontuação altíssima na rodada retrasada, então é bom a gente ficar de olho aqui nesse garoto Bruno Aguiar, ok? Outra indicação que eu vou dar também é um zagueiro do time do Santos. Afinal de contas, se a gente considera que o Santos é favorito contra o Avaí, então teria aqui a opção do David Braz. Certo? Mantém uma regularidade nos últimos jogos. Agora, para quem acha que o Goiás, depois que venceu o São Paulo, vai dar uma embaladinha, voltar a ser aquele Goiás do ano passado, que era um time mais seguro, mais bacana, Felipe Macedo, às vezes pode ser aí um tiro no escuro. Olha as últimas pontuações dele: 9,6, 6,9, 9,8. Ou seja, ele está pontuando muito mais do que simplesmente o SG. Fica aqui a indicação também do Felipe Macedo, certo? Eu acho que essa rodada no Cartola é uma das melhores rodadas para zagueiro, hein? Só que no meio-campo continua aquele problema. A gente não tem meio de campo pontuando bem. Jefferson, meio de campo esse ano, você acha que está sendo aquele setor que realmente está bem mais difícil pelo fato da gente não ter os mitos do ano passado? Ano passado era muito fácil de escalar o meio de campo, né? Sempre tinha um meio de campo que imitava, né? Esse ano tá muito difícil. Quer começar falando do meio campo? Ó, de meio de campo, eu não tenho, como você disse, a gente não tem muitas opções, né? O Lucas Lima, apesar de não pontuar bem no Cartola, ele tá jogando bem, né? Tem jogo que ele joga bem e pontua bem. O Valdívia do Inter ainda não jogou, ainda não mitou nesse campeonato, nesse Cartola, mas é um bom jogador também, né? O Cícero, que parece que voltou, parece que agora vai embalar, né? Mas é só uma aposta mesmo, né? Mas realmente o único que não pode faltar, que tá roubando muita bola, é o Otávio, na minha opinião, né? E desses 4 que você citou, quais que estarão no time mitos da Gazeta? Vai estar o Lucas Lima e o Otávio. E tem mais um ainda que é um cara que tá jogando uma bola legal e tem uma média boa no campeonato. É o Elias, do Corinthians, que eu quero colocar no mitos da Gazeta. Bacana. Elias, Otávio, Lucas Lima. Pra galera que prefere o Jadson, substitui aí. Tira o Elias, bota o Jadson, às vezes um ponto a mais, às vezes o outro. E agora eu vou passar aqui algumas indicações, tá bom? Otávio, eu acho que ele vai ser indicado pela Gazeta em todos os vídeos, certo? Falar de novo do Goiás. Vamos prestar atenção aqui no meio de campo do time do Goiás e a gente vai ver que mesmo quando o time estava indo mal no campeonato, tem 3 desses meio-campistas que estavam se destacando, além do Felipe Menezes, que aqui não está marcado como provável. O Patrick é um jogador que vem pontuando bem nas últimas rodadas. O Lineker é um jogador que também faz roubada de bola e mantém uma regularidade. E o Rodrigo, também uma jovem revelação. Olha, ele não negativa. A pontuação dele no Cartola tá muito legal. Eu acho que nessa rodada a gente podia arriscar em um meio-campista do Goiás, ok? Mais uma indicação aqui para o meio de campo, ainda por ordem de média.
Rodrigo Dourado, do Inter de Porto Alegre, certo? Se o Inter voltou a jogar bola, ganhou agora aqui na Copa do Brasil, Rodrigo Dourado é um dos destaques do time e seria uma indicação se você prefere ele do que o Valdívia. Meio-campo do Atlético Mineiro. Eu gosto muito do Dátulo, o Dátulo sempre me deu pontuação boa no Cartola, teve uma rodada apenas que ele não me deu uma pontuação legal, mas o Dátulo, quando se destaca, faz pontuação boa também, vou acabar recomendando o Dátulo aqui. E para finalizar, Marcelinho Paraíba. Quando a gente vai com ele, ele não faz nada. E quando a gente não vai, ele vem aqui e faz 11,3 pontos, que nem na rodada retrasada. Bom, pra galera que quer imitar sozinha, tá com pouca cartoleta, 7,86 cartoletas, Marcelinho Paraíba acaba sendo aí um tiro no escuro. Vamos partir então agora para o ataque. No ataque, para essa rodada, eu não vejo tantas boas opções, não. Muitos desses jogadores aqui que tem média boa e que costuma fazer gol estão jogando fora de casa, o rendimento não é sempre o mesmo, não. Jefferson, teu ataque, qual que vai ser para essa rodada? Eu separei jogadores para essa rodada aqui que tem as médias boas, né? Normalmente eu vou pela média e pego da primeira lista que tem, né? O atacante. Que atacante bom é o que faz gol, né? Então tem que ser o Lucas Prato. O Ricardo Oliveira, apesar de perder 2 pênaltis recentemente agora, ele, na minha opinião, ele é o melhor atacante do Santos ali, né? Ele é o camisa 9, é o que faz gol, né? Tem o Guerreiro também do Flamengo, que ele pode vir pontuar bem de novo, voltar a pontuar bem de novo, ainda mais contra o São Paulo, que ele já fez uns golzinhos contra o São Paulo, né? Eu gosto muito do Guerreiro. O André do Sport, excelente atacante, né? Tá se dando bem no Sport, né? Bom, você estava falando do Lucas Prato, eu coloquei ele no time mitos da Gazeta, e você falou do Ricardo Oliveira, eu também coloquei, não sei se era para colocar. Paulo Guerreiro não teria cartoletas para colocar, e aí você falou do André, eu coloquei. O ataque ficou André, Lucas Prato e Ricardo Oliveira. Era esses mesmos que você queria escalar? É esse mesmo. Bom, deixa eu indicar aqui mais alguns atacantes para a galera. Eu concordo com esses que ele falou e vou indicar aqui mais um jogador. Parece que eu estou puxando muito o saco do Goiás. Eu não sei se é trauma, porque o time ganhou de 3-0 do São Paulo. Mas enfim, o Eric voltou a fazer gol, mitou. Então, de repente, fica aqui uma opção alternativa, tá? Muitas pessoas me falam o seguinte: Michel, o Henrique do Coritiba é uma boa opção, não é? Gente, é o seguinte, o Henrique, ele já jogou no São Paulo, passou pelo Botafogo, não se destacou nesses times. Eu penso o seguinte, todo jogador que é camisa 9 de um time grande do futebol brasileiro, a cada 2, 3, 4 jogos vai marcar um gol. Eu mesmo, se fosse atacante do Coritiba, também já teria feito pelo menos 3, 4 gols no campeonato. Então, assim, na minha opinião, o Henrique, ele é muito novo, não é um grande jogador de futebol, muito longe disso, porém, no Cartola, o que conta? Conta gol. Chapecoense, mesmo nível do Coritiba. O Coritiba pode ganhar de 1, 2, 3-0 e um dos gols ser do Henrique? Pode acontecer isso. Então fica aí por sua conta e risco escalar o Henrique, certo? Fred, um grande jogador, sem dúvida, se destaca no Campeonato Brasileiro, se destaca no Cartola. Esse jogo aqui do Joinville contra o Fluminense, independente de quem ganhar, se tiver um gol do Fluminense, a possibilidade do gol ser do Fred é muito grande, ok? Paulo Guerreiro é outro grande atacante que está passando em branco aí algumas rodadas, porém o São Paulo tem tomado gols. Então fica aqui, Paulo Guerreiro também é indicação, tá? Finalizando, o Luan, atacante do Atlético Mineiro, é um jogador que faz poucos gols, se a gente comparar com o Lucas Prato, mas chuta bastante, dá assistência, corre muito, enfim, acaba sendo uma opção alternativa. Eu só acho que ele é muito caro, não vale 23 cartoletas. Já que o Jefferson disse que o Paulo Guerreiro está acostumado a jogar contra o São Paulo, outro jogador que também está acostumado a jogar contra o São Paulo, provoca bastante e tal, é o Emerson Sheik. Eu não gosto de recomendar muito ele, porém no Cartola não dá para negar que as pontuações dele estão sendo muito boas, ok? E como o técnico já tinha sido escalado, vou agora falar como que ficou a escalação do time Mitos da Gazeta para ver se o Jefferson dá um ok.
Jefferson, o time ficou o seguinte: Marcelo Lomba no gol, nas laterais Marcos Rocha e Wendel, na zaga Hernando e Wallace, meio campo Lucas Lima, Otávio e Elias, no ataque Lucas Prato, Ricardo Oliveira e André, e o técnico Dorival Júnior. Esse time custou 166,93 cartoletas. Posso salvar o time? Pode sim, Michel, mas eu já vou deixar uma observação aqui, né? Eu sempre escalei o time depois de ver o vídeo da Gazeta, né? Hoje, conversando com você aqui, também abriu meus olhos para outros jogadores, como o do Goiás, né? Do Fluminense, que eu não indiquei ninguém do Fluminense, nem do Joinville. Então são muitos jogadores, são muitos times, né? Eu ainda sou novo no Cartola. Por isso eu peço para todo mundo seguir as dicas da Gazeta, porque é muito interessante que ela vai abrir a nossa mente para a gente na hora de escalar o time, né? Mas que isso, às vezes a Gazeta acerta, às vezes a Gazeta erra. Eu mesmo no meu time, às vezes eu não coloco quem indico e vou mal, mas eu vou torcer muito para que o time Mitos da Gazeta vá bem. No teu time que você vai escalar, fica à vontade também para você escalar quem você quiser. Você não precisa escalar o mesmo time que você escalou no Mitos da Gazeta. Agora, a tua obrigação é dobrada, você vai ter que segurar esse título aí até o final do ano. Quem sabe fazer uma dobradinha, mas boa sorte nessa rodada. Em breve eu vou te mandar a camiseta da Gazeta do Cartola. Mais uma vez, parabéns, e deixo o espaço aberto para você mandar um abraço aí para quem você quiser. Bom, obrigado mesmo, Michel. Vou deixar um abraço aí para todo mundo aí que acompanha a Gazeta do Cartola, né? Que acompanha o mural lá, o chat, né? Que tá sempre ajudando nas dicas. É isso aí, a gente tá aqui para brincar, é só uma diversão mesmo, né? E bora lá, vamos ser campeão de novo. Beleza, Jefferson, muito obrigado, tudo de bom e um bom restante de campeonato aí para você. Bom, valeu, Michel, muito obrigado. Antes de finalizar o vídeo, estou visitando o site do nosso parceiro cartolevolution.com. Vamos para o quadro Mitos da Rodada e ver quais são os jogadores que eles apontam como os que têm grande chance de te dar uma ótima pontuação. O primeiro deles, Marcelo Lomba da Ponte Preta, Vitor Ferraz, lateral do Santos, Felipe, zagueiro do Corinthians, Lucas Lima, meio-campista do Santos e Ricardo Oliveira, atacante do Santos. É o Cartola Evolution apostando esta rodada em peso no Santos. Um abração para a galera do Cartola Evolution. E por falar em abraços, vou terminar o vídeo mandando alguns salves e saudações cartoleiras. Depois, nos outros vídeos, eu mando mais, ok? Tenham muito pedido aqui acumulado. Enfim, o primeiro abraço vai para o Trali Costa e para a galera que disputa a Liga Brazucas MTD. Abraço também para o Augusto César e para a galera amiga dele que disputa a Liga Porones. Saudações cartoleiras para o Renan Vasconcelos, da cidade de Monteirim, Paraíba, e também para o meu amigo Brandon Vieira. E para finalizar, saudações cartoleiras para o GG do canal Cartola Minha Vida. É isso aí, em breve tem muito mais. Por enquanto eu desejo para vocês uma boa rodada, vamos todos mitar. Fui!